Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos aqueles que nos acompanham em nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. E o nosso estudo está sendo o livro do profeta Isaías. E essa lição destina-se às classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. No nosso caso, já estamos na lição de número 10. E o título é curto. E colocamos desta forma, lição 10, o servo do Senhor, chamando o Messias, sim, o ungido de Deus, de servo de Deus. E aqui vemos mais uma vez, como em outras passagens, que ele seria um servo fiel, obediente, cumprindo todo o querer do seu Senhor, do seu Pai. Assim sendo, vamos em frente com a nossa lição. O texto áureo está no verso 10 do capítulo 53, quando se diz: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A nossa leitura bíblica está em Isaías 53, verso 1 até 12, e oportunamente estaremos fazendo a leitura, porque vamos estar estudando os capítulos 49 até os 53. Um texto longo, mas fala de uma lição muito profunda. É a máxima, vamos dizer assim, da bondade de Deus para conosco, quando está escrito também em João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto posto, vamos estar continuando o nosso esboço desta lição. Envolve 3 subtítulos, conforme nosso costume: uma introdução, conclusão e agora os subtítulos. O servo operará uma redenção poderosa e eficaz. Israel deve se alegrar na esperança. E o servo sofredor e salvador. Tudo isso falando de Jesus como servo, sim, como obediente ao Pai, como aquele que se dispôs a fazer a vontade do Pai inteiramente. E nisso também está incluída a nossa salvação, ou Ele sendo a expiação dos nossos pecados. Estudamos, portanto, os capítulos 49 até 53. Nesta oportunidade de hoje, a lição de número 10. Continuando, consideremos esta introdução, esse início de nossa conversa. Tendo lançado um sólido fundamento para que os fiéis pudessem aguardar com paciência
e ao mesmo tempo se consolarem sobre a salvação futura, o Espírito de Deus desvenda ao profeta maiores detalhes sobre a glória e alcance desta obra, projetando as esperanças do povo em um servo que haveria de se manifestar para cumprir fielmente os desígnios divinos, empenhando sua própria vida para que os fiéis, não só aqueles que voltariam do cativeiro, mas aqueles que de muito longe e em gerações distantes também haveriam de ser alcançados pela eficácia da sua obra, pudessem testemunhar o cuidado e o amor de Deus para com o seu povo, e que este jamais será desamparado. Continuando, já no nosso esboço, entrando no nosso desenvolvimento pelo primeiro subtítulo, vamos estar vendo: o servo operará uma redenção poderosa e eficaz. É o capítulo 49 que nós vamos estar considerando, ainda que não lendo tudo, mas alguns versos mais diretos, e naturalmente o professor, aquele que estuda, pode dedicar-se mais tempo e cuidado na análise de cada verso, cada palavra. Assim, prosseguindo, Isaías 49, verso 1 até o verso 7, nós temos sim a obra de Deus, e Deus falando sobre esta obra tremenda, sim, o resgate das almas de todos, sim, aqueles que viessem a Jesus ou procurando cumprir a vontade do Pai. O texto em Isaías 49 até o verso 7 diz para nós: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, porque te escolheu. Olha que texto lindo. E aí consideremos o Messias, o ungido de Deus, colocado aqui de forma humilde como servo e só preocupado de fazer a vontade do Pai. Isso, obediente,
Aí temos a figura dele lá atrás. Sim, quando Isaac é pedido como sacrifício, e ali está a mesma figura, o servo fiel, obediente, que se entrega para fazer a vontade do Pai. E com isso, a vontade dele é a nossa redenção, sendo ele o expiador dos nossos pecados. Continuando um pouco mais, entramos no nosso material de classe, no primeiro parágrafo, quando nós temos esse título: o servo operará uma redenção poderosa e eficaz. Este capítulo se inicia com o profeta falando como que de si mesmo, mas na verdade em alusão ao Messias, ao servo, também chamado aqui de Israel, uma vez que Cristo Jesus é o legítimo descendente de Abraão, através do qual todos, inclusive os judeus, receberiam a adoção de filhos. Com efeito, Isaías ocupava um posto que tipologicamente era semelhante ao do Messias, na medida em que também havia sido escolhido desde o ventre para ser profeta e capacitado com o poder e eficácia da palavra para servir de instrumento nas mãos do Senhor Deus, e através do qual Deus haveria de ser glorificado quando toda a sua profecia se cumprisse. Notemos que inclusive a resistência dos incrédulos que o Messias haveria de enfrentar quando viesse ao mundo também foi tipificada no profeta, que apesar de se queixar, espera na certeza de que seu direito e seu galardão estão diante de Deus. Versos 4 e 5. Contudo, rapidamente, o quadro ganha maior projeção que o ministério de Isaías, quando ao servo é incumbida não apenas a restauração das tribos de Jacó, mas também a salvação das extremidades da terra, uma clara alusão à salvação dos gentios. Notemos que mesmo sendo humilhado e rejeitado pelas nações, a obra deste servo redundaria em eventual subjugação de todo o mundo. E assim, consideremos que Jesus é aquele que faria a obra tremenda, sim, da expiação dos pecados, e chamado em João e também em outros lugares como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, ou outras expressões mais, falando de que todo aquele que nele crê no seu sacrifício, sim, tem a redenção, o perdão dos seus pecados, a vida eterna, e as palavras são muitas que podemos sim utilizar. Observando alguns textos bíblicos, nós temos em Gálatas capítulo 3, verso 16, 26, 29, essas palavras, essas figuras, esses exemplos e tipos que Deus colocou através dos séculos e milênios. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Lembremos da passagem de Abraão indo para sacrificar o seu filho,
E ali estava a figura de Jesus, o Messias. E depois a colocação, falando Deus para Abraão: porque não me negaste o teu único filho, o teu amado. Certamente por ele abençoarei todas as nações. Não falando de Isaac, que foi uma figura, mas de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 9, versos 6 e versos em seguida, está escrito: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E temos mais textos, como Apocalipse capítulo 11, verso 15 e versos a seguir, falando sim da vitória de Jesus, sim, o servo de Deus, o filho de Abraão, da figura filho de Abraão, mas na verdade o Filho do Deus Altíssimo, operando uma redenção, um resgate das almas do seu próprio sangue, da sua vida dada em nosso lugar. Continuando um pouquinho, deixando somente a indicação do verso anterior, temos ainda no capítulo 49, os versos 9 e a seguir, quando está escrito: para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Continua: e farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sini. Aí a congregação de povos por todo lado, para se aproximarem do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e desfrutar da salvação, sim, que está em seu ungido. A terra de Sini, às vezes parece algumas palavras da nossa Bíblia, e como essa aqui, nós não temos uma explicação correta ou com precisão de que região é essa, mas o importante é que a salvação é levada até os confins da terra. Isaías 49, 15, ainda tem Deus falando não desamparar o seu povo, da expressão simples, comparativa, que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, e do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Ou seja, Deus falando firme para termos esperança, confiança que a obra de redenção sim acontecerá. E o servo de Deus, o ungido de Deus, o Messias, operaria tudo o que fosse necessário. Isaías 49, verso 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. E aqui
desse capítulo 49, esta informação toda, o que depois poderemos confirmar nos textos a seguir, sim, Deus operando uma salvação poderosa, atingindo a todos os confins da terra. Continuando um pouco mais, indo para o parágrafo 2º, ainda no primeiro subtítulo, o servo operará uma redenção poderosa e eficaz, segue-se a descrição de como a obra do Messias traria libertação para o seu povo, reunindo mesmo os que estavam longe. Uma palavra de consolação para Israel, ainda abatido e desolado com os castigos sofridos recentemente, o Senhor ilustra que não se esqueceu do seu povo, mas guarda a sua memória com o terno carinho de uma mãe por seus filhos, e chama a atenção dos fiéis para que olhem com confiança nas promessas, não mais para a atuação destruição, mas para o cumprimento da boa palavra a seu respeito, considerando como Israel seria glorificado a ponto de não comportar a grandeza da restauração na multidão dos filhos que se multiplicaria. Aí os versos desse capítulo que vamos estar considerando agora. Isaías capítulo 49, verso 18 e versos até o 23. E a palavra é esta: levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás como de ornamento, e te cingirás dele como noiva, porque os teus desertos e os teus lugares solitários, e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti, até os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrar em cativeiro me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as tuas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Promessas grandes de honrar, glorificar o povo de Israel, um povo que na verdade nesse tempo estaria ainda sendo afligido por causa das suas transgressões. Mas Deus, antes até mesmo do castigo e do cativeiro, está anunciando que vai buscá-los de volta por onde quer que eles estejam. E haverá uma multidão enorme desse tempo de afastamento de Jerusalém ou das terras ali em Canaã. Continuando, estamos agora no segundo subtítulo. Estudamos o profeta Isaías com as suas mensagens. Estamos na lição 10, o servo do Senhor. E agora, o segundo subtítulo: Israel deve se alegrar na esperança. Lembremos de que esse povo ainda não passou por os males maiores. Ainda não. Já estão anunciados os males por causa das suas transgressões, dos seus pecados. Mas Deus já está falando, sim, de uma restauração.
e que eles deveriam se alegrar na esperança desta restauração anunciada. Sim, se alegrar na esperança daquilo que Deus falava e que certamente se cumpriria. Assim, no capítulo 50, 51 e 52 até o verso 12, nós temos muitos textos, mas vamos estar lendo e considerando o que Deus está falando, que vai combinar com o sacrifício de Jesus, como servo que dava a sua vida, como Isaac na figura do passado. Isaac foi tirado, mas Jesus não, ele marchará até o fim, subindo no Calvário e sendo elevado entre o céu e a terra, para a expiação dos pecados de todos aqueles que se chegam a ele. Assim, Isaías 50, assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheire mal os seus peixes, pois não tem água, e morre de sede. Eu visto os céus de negridão, e polisei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Texto longo, mas interessante, mostrando que apesar do povo ser deixado, ser levado em cativeiro, do tempo longo, e muitos mortos, mas por causa dos seus pecados, entretanto, o retorno estava garantido. Deus faria haver um retorno de gente de todos os lados, pelo que a terra estaria cheia daqueles que um dia foram levados cativos, mas voltariam sim e prestariam culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Continuando, indo agora para o primeiro parágrafo do título ou subtítulo 2, Israel deve se alegrar na esperança. Não havia razão para o povo se desesperar com Deus, porque se agora estavam padecendo, não era por causa de Deus, que jamais teve interesse em abandoná-los, mas era pelos seus próprios pecados que haviam sido entregues à aflição. E se ainda sofriam, era porque não atentavam para o Senhor, que não somente podia, mas queria salvá-los.
Mais uma vez falando, tipicamente, o profeta Isaías menciona sua incumbência e capacitação para consolar os aflitos de Israel, bem como sua disposição e firmeza para sofrer as afrontas dos infiéis dentre o seu povo, os quais desprezavam a palavra do Senhor. E assim, lendo o texto de Isaías 51, está ali dito: ouvi-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor Deus, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei, porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ou seja, Deus falando firme de uma restauração, de uma proteção, de uma glória do povo de Israel, mas aqueles que se achegam a Ele, nele confiam, nele esperam, e etc. Ou se achegam ao servo de Deus, o ungido, que é Cristo Jesus. Indo para o segundo parágrafo, Israel deve se alegrar na esperança. O Senhor traz à memória do seu povo o exemplo de Sara e Abraão, dois servos solitários que nunca foram desamparados, e a partir dos quais se estabeleceu a nação. Do mesmo modo, o povo aflito deveria olhar para Deus, porque a salvação em breve se manifestaria, e uma vez realizada duraria para sempre. O servo é novamente mencionado aqui como o braço do Senhor, pois através dele o Senhor opera o seu juízo contra as nações, a fim de abrir caminho para a restauração do seu povo, e tirar das mãos de Jerusalém o cálice do castigo e do juízo, para dá-lo aos seus atuais atormentadores. É a situação invertida. Se antes nações oprimiam Israel por causa dos seus pecados, haveria uma restauração à frente, e Israel estaria triunfante, sim, protegido por Deus, retornando com força e multidão, confiando em Deus, e nisso sendo exaltada a nação. Continuando um pouco mais, em Isaías 51, verso 9, Deus fala ainda: desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaço a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo,
e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos, assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem, que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor, Deus, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará, porque eu sou o Senhor Deus, que fez o mar e brame as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí, palavra de consolação, de ânimo, confiar em Deus, que ninguém pode mudar aquilo que Deus está estabelecendo. Paz e alegria para um povo que antes passaria por uma correção, vai por causa dos seus pecados, mas agora restaurados, a glória seria muito grande. Continuando um pouco mais, ainda Isaías 51, verso 17 em diante: desperta, diz Deus, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos como antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Um tempo de humilhação, mas agora Deus falando de uma restauração. Continuando ainda, Israel deve se alegrar na esperança. Outro parágrafo. E temos a expressão do capítulo 52: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. E sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. A obra de Deus chamando o seu povo de volta após o tempo do cativeiro, da correção, sim,
da aflição em que estariam sendo purificados. Continuando, vamos para o parágrafo 3º desse segundo subtítulo. Israel deve se alegrar da esperança. O capítulo seguinte ainda trata do mesmo assunto, conclamando o povo de Deus a abandonar a tristeza das tribulações pelas quais havia passado, para, da esperança das promessas de Deus, se fortalecer e se preparar para uma salvação poderosa, não humana, mas operada pelo próprio Senhor. Notemos como, ao contrário dos profetas de então, que tanto se angustiaram com o teor das mensagens de juízo contra o povo de Deus, os mensageiros das novas para Israel teriam do que se alegrar, tanto eles mesmos como os seus ouvintes, numa clara alusão à natureza do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Pois, mais uma vez, a profecia fala não apenas da restauração do cativeiro em Babilônia, mas da manifestação perante os olhos de todos do Salvador. Observe bem esse particular. Deus restauraria o seu povo de uma forma tremenda e ninguém poderia impedir. Já vimos na lição anterior que a ordem já tinha sido dada para Ciro decretar a libertação do povo e conduzi-los à terra de Canaã para reedificar Jerusalém, o templo, e voltarem a cultuar a Deus, sim, com alegria e tudo mais na plenitude das coisas de Deus. Bonito isso, Deus falando, Deus operando, mas na verdade passariam pelo castigo. É o cadinho da aflição, do qual seriam purificados. Lembremos disso. Muito bem, continuando nossa lição, do capítulo 52, o texto agora apontado é o verso 7 e versos seguintes até 10, quando se diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, exércitos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Agora lembremos que muitas nações foram destruídas, muitos estavam empobrecidas e enfraquecidas, mas para Israel a palavra era de paz, era de voltar à sua terra e de desfrutar do bem daquela terra, porque o tempo do castigo, da correção passou e Deus vai trazê-los de volta. Que se alegrem, porque isso acontecerá. Ainda continuando na nossa lição, agora no subtítulo 3º, servo sofredor e salvador, estaremos vendo os capítulos 52, do verso 13 até o 53, verso 12. E assim vamos estar passando pelos textos bíblicos de promessas. Sim, incentivo para se alegrar no Senhor, ter esperança e se fortalecer em Deus. Verso 13 do capítulo 52: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer.
e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. É quando o Messias se mostrasse, iam ver o poder, a graça, as mensagens sublimes de Jesus, o seu poder para curar os aflitos da nação, que em multidões vinham ao seu encontro. E Jesus quantas vezes curou a todos dentro da multidão. Assim também, capítulo 53, primeiros versos 1, 2, 3, está escrito ali em Isaías daquilo que depois acontece com Jesus. Nesse tempo de Isaías ainda viria muito açoite, o cativeiro, muita destruição, mas Deus está falando de uma restauração gloriosa. Sim, e isso aconteceu e continua a fala. Capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor Deus, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha aqui, palavra rica. Jesus não veio como alguém esplêndido em sua elegância e beleza, não, veio como um outro qualquer. Sim, não veio para se apresentar ou se glorificar diante dos homens, veio para realizar a obra da redenção. E o que atraiu as pessoas, o povo, a multidão para ele, era justamente a graça e a sabedoria das suas palavras, ensinando o povo, e os prodígios e maravilhas por todo o lado. Continuando, no subtítulo 3, o servo sofredor e salvador, esse parágrafo diz para nós, sem dúvida, o ápice da revelação profética acerca do Messias. Nesta passagem são anunciados os mistérios da encarnação, dos sofrimentos e da contradição do servo de Deus aos olhos dos homens, bem como a natureza expiatória e eterna da sua obra para salvar o povo eleito. Os versos finais do capítulo 52 apresentam, de fato, um resumo do capítulo seguinte, pois aí temos seu caráter humilde e sábio. Operará com prudência, é a afirmação do texto, sem recorrer à aparência ou pretensão de grandeza, a ponto de ser desprezado e ter sua palavra e seus sinais desacreditados pelos que buscavam a glória deste mundo, e um Salvador poderoso segundo a carne, o caráter expiatório, isto é, sacrificial da sua obra, pela qual o servo satisfaria a justiça divina, pagando com a sua vida pelos pecados de todo o seu povo, e ao mesmo tempo em que obteria a cura, a salvação para os seus, borrifará a muitas nações. E subsequente exaltação do servo como rei dos reis e senhor dos senhores, colhendo o fruto do seu trabalho, recebendo o despojo deste mundo, isto é, as almas libertadas da tirania
e opressão dos poderosos, os reis fechariam a boca por causa dele. A sua glória, a sua presença, sabedoria, graça seriam muito grandes, falando ao povo o que comoveria e também impactaria reis e senhores poderosos deste mundo. Mas, continuando um pouco mais, em Isaías 53, verso 4, a palavra continua falando desse servo fiel sofredor, e diz, a partir do verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, Jesus tomando sobre si as nossas culpas e pagando por tudo isso com a sua própria vida. Ele nos resgatando, nos substituindo como um fiador que se colocou para nos tirar da condenação, sofrendo ele o castigo. Mas sabemos, assim, toda aquela terra, Jerusalém, cidades, foram exaltadas, sim, e a salvação saiu dos limites de Israel e foi por todo o mundo. Ou seja, por todo lado se reconhecia que há um rei chamado Jesus, e muitos já o serviam, abandonando a idolatria. Sim, o que foi o grande erro de Israel, as 10 tribos, as outras tribos como Judá, Benjamim. Mas o importante é que agora está aí a restauração, até hoje e até o fim. Continuando, nós temos ainda o terceiro parágrafo, ou no parágrafo segundo, terceiro subtítulo: o servo sofredor e salvador. E a palavra que temos é, verso 7: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Deixou-se conduzir para o patíbulo, para a cruz, sim, porque ele levaria sobre si os nossos pecados, de toda a humanidade, daqueles que se chegassem a ele. E ele, pagando pelas nossas faltas, seríamos perdoados. Aí, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou crê no seu sacrifício por nós, não vai ser condenado, mas tem a vida eterna. E continua a palavra, falando um pouco mais, verso 9: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Aí está Jesus na função de fiador, tomando tudo aquilo que era contrário a nós, em sentença pelas nossas falhas e pecados, transgressões, etc. E Ele levou sobre si e nós fomos sarados. Quando se diz aqui que Jesus foi como ovelha muda para o matador, ou seja, Ele não resistiu, se entregou direto, voluntariamente, para ser aquele que era o nosso resgatador. E o preço? A sua própria vida. Qual o valor disso? Não se mede, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, o seu Filho amado. Qual o valor dele? Portanto, há poder bastante, há valor bastante para a expiação dos pecados. E lembre-se que Jesus falou isso para Nicodemos e falou para muitos do fato dele se levar sobre si a iniquidade de todos. Maravilha esses fatos, e tudo escrito no livro de Isaías, que depois a gente vai acompanhar que Jesus passou por tudo isso. Continuando um pouco mais, consideremos que nas Escrituras, não mais em Isaías, mas só para ilustração, nós temos muitos versos falando desta redenção, desse resgate, dessa expiação, dessa substituição de um inocente para morrer, tirando aquele que era o pecador, ou seja, Jesus tomando o nosso lugar. João 12:37, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Aí está. Lembremos da passagem que temos em João capítulo 1: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou na sua obra, ou na sua redenção, ou sim, nele, aquele que tomava o nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Temos em João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está o ponto máximo da nossa salvação. Não nós, não por nós, mas por Ele, que quis se dar em preço de resgate da nossa alma. Por isso em Apocalipse nós temos os anjos falando quando Jesus é apresentado, lá em Apocalipse capítulo 5: com teu sangue compraste para Deus homens de toda a terra. Sim. E aí os anjos do céu se prostram diante de Jesus, e aquele que tem as mãos furadas e tem a cicatriz também no seu peito, porque também está escrito: verão aquele a quem traspassaram. E Efésios 4:7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, quem é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Foi-lhe dado o poder nos céus e na terra. Consideremos essa situação magnífica.
Tudo em Jesus. Continuando um pouco mais, nós temos no terceiro subtítulo, servo, sofredor e salvador. No segundo parágrafo, este texto. Consideremos ainda como o Espírito desvenda aqui a submissão do servo à vontade de Deus. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, ao Senhor agradou moê-lo, feri-lo, fazendo-o enfermar, e que o seu sofrimento se deve não a qualquer forma de desobediência cometida por ele, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, mas sim ao fato de que ele levou a iniquidade do povo. É Jesus que leva a culpa pelas nossas falhas. Assim, podemos continuar lembrando de textos bíblicos como em João 17, no capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E depois, outra passagem linda. E indo um pouco adiante, prostrou-se nos últimos momentos antes da paixão e morte. Sim, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, ou se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Jesus se deixa então sacrificar, tomando o nosso lugar e sendo Ele mesmo a nossa salvação. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que nos trazia o perdão desta forma. Continuando, chegamos ao fim desta nossa lição. Estamos, depois de trazer a apresentação do servo do Senhor, observe que Jesus em momento algum se exaltou como filho de Deus, ou grande, ou alguma coisa a mais. Não, sempre na humildade, sempre, mas fazendo o que tinha que fazer. E assim, consideremos, numa conclusão, o Messias, Cristo Jesus, não era apenas a esperança do povo de Deus no passado, mas tendo vindo a este mundo e cumprido tudo quanto acerca dele estava escrito, ele nos salvou e nos deu uma nova esperança que nos faz ainda aguardá-lo até aquele dia em que tudo quanto acerca do seu povo está escrito se cumprirá plenamente no reino dos céus. Assim, temos concluído a nossa lição de número 10, do estudo do livro do profeta Isaías. E o assunto é o servo do Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, conforme falou Abraão, Deus proverá para si o Cordeiro. E o Cordeiro era Jesus, o Filho de Deus, que no seu tempo viria e nos substituiria na condenação do Calvário. Mas, lembremos, tudo isso, falando de muitas formas, às vezes textos longos e difíceis de entender, por causa da literatura, digamos assim, do Oriente. Mas a palavra é simples. Jesus nos substituiu, tomou o nosso lugar na condenação, para que nós não pudéssemos morrer. Morre Ele e nós somos salvos, livres. E isso para toda a eternidade. Portanto, consideremos, cheguemos a Deus com confiança, com humildade,
Nada de exaltação, de jeito nenhum, porque Deus não aceita isso. A palavra é: Deus proverá para si o cordeiro. Manso, sim. Puro, sim. E aquele que nunca teve falha nenhuma, pagando em nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. Assim sendo, indo em frente, lembremos do nosso texto áureo, que é o verso 10 do capítulo 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará da sua mão. Olha que coisa tremenda. Agradou a Deus Jesus sofrer por nós, porque seríamos salvos dos nossos pecados, porque Ele pagaria por isso, e assim podemos continuar em vida, porque os nossos pecados já foram perdoados, castigados dele, e nós fomos livres. Assim podemos encerrar a nossa lição, a lição de número 10. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus,
por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.